E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui de Python e Machine Learning, continuando do vídeo anterior, tá? Então vou falar um pouco sobre a curva de underfitting e overfitting. E uma das coisas que eu também vou falar é sobre a questão da aleatoriedade na hora de você criar um modelo, na hora de você selecionar os dados, tá? Podem ver que isso daqui, né, esses pedacinhos que ficam aqui em cima, a maioria das vezes quando eu tenho alguma dificuldade para poder fazer o vídeo, eu vou caço alguma coisa, né, para poder resolver, eu vou deixar aqui em cima. Pode ser que vocês também tenham as mesmas dúvidas que eu. Então vamos lá. Vamos imaginar que para eu poder fazer o meu modelo, né, eu tenho que separar alguns dados que estão de um, dentro de um saquinho bonitinho aqui na hora de você fazer a seleção, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Na hora de nós fazermos a divisão entre dados de treino e os dados de teste, né? Então esses dois T's aqui, um de treino e outro de teste, nós temos uma divisão, né? Então eu vou selecionar aleatoriamente alguns dados e dividir entre treino e teste. Fica mais ou menos 7 para um lado, 3 para o outro, tá? Então ou 75 para um lado, 25 para o outro, mas a critério de exemplo, vou imaginar que eu tenho aqui, sei lá, uma caixinha, ok? Eu não sou um ótimo desenhista, né? Então eu tenho aqui a bendita da caixa, beleza? E aqui dentro da caixinha eu tenho alguns números, eu tenho bolinhas de 1 até o 10 para eu poder selecionar. Então eu vou fazer a divisão 7 para a parte de treino e 3 para a parte de teste. E aqui é um 7, tá? Não é um 1, é um 7 para cá e 3 para cá. Então, vamos considerar que na hora que eu faço a primeira seleção, venha, sei lá, o número 1, 2, 3. Na hora que eu faço a segunda seleção, vem 10, 9, 1. Na hora que eu fizer a terceira seleção, venha, sei lá, 7, 4, 8, por exemplo. A sequência em si não importa, importantes são os números. Mas veja que para cada vez que eu rodar, para cada vez que eu executar o train test split, vai voltar um dado diferente. Então existe uma coisa que se chama que esse bendito desse random aqui, né, o random state, que é o que vai definir que toda vez que eu executar aquele código ele vai voltar o mesmo resultado. Isso é importante na hora de você poder mostrar que o seu valor ele é um valor correto, mostrar que seu modelo ele é um bom modelo, né? E toda vez que você executar ele vai voltar do mesmo jeito. Às vezes se alguém contestar, ele vai poder contestar nas mesmas bases que você e assim por diante, ok? Sempre vai voltar o mesmo resultado. Então eu vou explicar essa parte aqui no código. E para que serve isso, né? Então, como eu disse, a parte da aleatoriedade pode fazer você ter um modelo diferente, principalmente nesta parte aqui. Vamos considerar que aqui eu tenha a questão de precisão e aqui eu tenho a quantidade de vizinhos. Isso eu estou tratando sobre o algoritmo de KNN. O KNN classificação, ok? Onde 1 acertou tudo, onde 0 acertou nada. Beleza? E aqui a quantidade de vizinhos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 blá. Beleza? Nesses dados, que são os de treino e os de teste, eu vou considerar essa daqui, os de treino, esse azulzinho, e o laranjinha eu vou considerar como os de teste. Beleza? Então vamos considerar uma mania verbal. Então, na questão do treino, quanto maior a quantidade de vizinhos, ele tende a ser menos complexo. Não quer dizer que ele não fique menos complexo, pois pode ser que você tenha várias características dentro dele. Características que eu digo são atributos mesmo. Então, vamos levar em consideração que quanto maior a quantidade de vizinhos, mais genérico ele fica. Então, com um vizinho ele vai acertar 100%, pois afinal de contas, é ele com ele mesmo que vai fazer a comparação. Então eu tenho a decisão bem certinha entre eles. Mas conforme vai aumentando, ele vai diminuindo a precisão dele, né? O quanto eu vou chamar assim com esse nome precisão por enquanto, até que vai chegar uma hora que ele vai meio que estabilizar, né? Pode ser que ele dê umas bagunçadas, mas a grosso modo vamos tratar desse jeito, ok? Já a questão do teste, né, que são os dados que não estavam na hora do treino,
pode ser que aconteça isso. Então ele comece bem ruinzinho, na hora ele pega, ele suba e depois disso ele comece a deixar de ser, o modelo em si ele começa a deixar de ser tão genérico, e a questão dos e a parte do teste ele começa a diminuir a precisão dele, ok? Então é mais ou menos este ponto aqui, né, no laranja, que é a parte que nós queremos, que ele seja genérico o suficiente e que o modelo não esteja tão atrelado aos dados de treino, tá? Então aqui é a partezinha feliz, já essa parte aqui é a partezinha tristinha, chorandinho, ok? Então vamos para cá, vou explicar linha por linha o que está acontecendo. As primeiras linhas ali, como eu disse, a questão das fontes é mais para auxílio. Esse barulhinho é porque eu estou tirando a mesinha aqui de cima da minha mesa, estou colocando ele em outro lugar. Então vamos lá, essa primeira linha aqui é para o Matplotlib, para ele poder sair na tela. Aqui o sklearn, aqui o datasets é o lua de íris, que são os dados das íris, eu já expliquei isso em outro vídeo, ok? Quais são, como que funciona o dataset de íris, que é para você poder fazer a classificação entre algumas flores íris. Então aqui eu tenho pandas, que eu vou usar, aqui eu tenho o NumPy, o Matplotlib, que é para poder plotar, aqui está com o PLT, o sklearn model selection, aqui, que é o train test split, que é o dado que a função que eu acabei de explicar. Aqui tem o K-neighbors, que é a questão de classificação primeiro, o modelo que eu estou usando, o algoritmo que eu estou usando é um modelo para criar modelos de classificação, e aqui eu estou carregando os dados, usando aqui o lua de íris, aqui nessa variável chamada dados íris. Vou executar, beleza. Essa função aqui eu estou fazendo ela para quê? Estou usando ela para poder retornar os valores, neste caso simplesmente só estou voltando os resultados de classificação, tá? Qual é o score que está retornando. Então eu tenho aqui o train test split, que ele está aqui dentro, ó, xtrain, xtest, ytrain, ytest, aqui ó, train test split, que são os dados ao qual eu estou voltando, né, que é o x, os x's, o y, que são as respostas, pois afinal de contas estamos tratando de um algoritmo de classificação, um algoritmo de aprendizado supervisionado, desculpa. E aqui o random state, que é aquilo lá que eu falei, que é para ele sempre voltar ao mesmo resultado. Neste caso eu estou colocando aqui dentro de uma função que é para poder voltar vários resultados aleatórios. E aqui eu estou colocando que ele vá do 1 até a quantidade mais 1, isso daqui é por causa do gráfico lá embaixo. Tá? E aqui, aqui o resultado do teste, aqui o resultado do treino, e para cada um do quantidade k, eu vou criar um modelo de classificação que ele seja igual a i. Então vai do 1 até a quantidade mais 1, ele vai dar o fit, ele vai executar e vai dar um append aqui no treino, um append no teste, vai voltar qualquer quantidade, qual que é o treino, qual que é o teste. Beleza? A gente pode ver aqui se porventura a gente executar, porventura não, né? Vamos executar aqui, ó, veja que ele vai voltar sempre um determinado resultado, né? Aqui está igual, ó, igual a 5, por exemplo. O i aqui neste caso não é nem a quantidade de vizinhos, né? Aqui é só qual que é o valor. Veja que aqui está dando 0,95, se eu aumentar aqui para 3, por exemplo, olha, já diminui um pouquinho, 0,94, né? Aqui 0,98, se eu ver qual que é o outro resultado, por exemplo, aqui ó, 9,4, e dependendo da aleatoriedade que foi. Tá? Mas simplesmente só olhamos um número por número, não bate muito bem, não dá para a gente poder visualizar, então é por isso que eu vou criar os gráficos. Estou separando aqui os dados, que neste caso aqui é o data, e as respostas, que é o target. Estou colocando aqui essas legendas, que é só para a gente poder colocar nas legendas lá embaixo. A quantidade que eu digo é a quantidade de elementos que vão ser, que neste caso são 20, que vão ser 21, porque é 20 mais 1, né? E o rand ele começa com 1, aqui é só a parte dos subplots, e aqui todo o algoritmo para poder, todos os códigos para poder fazer o nosso gráfico. Tá? Aqui é simplesmente só para podermos ter quais são, da onde que vai começar e aonde que vai terminar a parte de baixo, né, a nomenclatura das linhas do nosso gráfico. Aqui eu estou fazendo o treino e teste, eu estou executando aqui o de classificação para poder pegar os resultados, e cada um desses daqui eu estou plotando treino, teste, grid igual a true, HUD 1, e aqui as legendas, a mesma coisa com 5, mesma coisa com 20, mesma coisa com 550. Este daqui é caso você queira tirar as legendas, né, os números de baixo da lateral, né, e aqui o tamanho da figura, e aqui eu vou dar o show, né, que na verdade eu deveria colocar esse PLT params
mais para cima, que é para poder mostrar qual que é o tamanho do gráfico. E podem ver aqui, ele começa com 0, o tamanho na verdade é 1, é por causa da quantidade mesmo que tem aqui. Então ele vai até o 19 aqui, então vai do 0 até o 20. Beleza? Então a gente pode ver que com um vizinho aqui, na verdade é 1, começa do 0, não se esqueça. Com um vizinho aqui, então ele está 100%, isso no random 1, tá? A partir do momento que eu vou para um vizinho, veja que ele já desce para 97 a questão do treino, e o teste ele continua como 100%. Veja que aqui ele vai diminuir para menos 9,5, 9,4 ali, 9,4,5. O teste continua a mesma coisa, o teste continua em 1, mas veja que ele tem uma alternância, até que vai chegar uma hora que a questão do teste ele desce, ele continua, e aqui ele tem um treino que ele estabiliza até que ele começa a ter um overfitting muito grande. Veja que com rand 5, o gráfico já muda. Então a minha classificação, graças à aleatoriedade, o meu próprio algoritmo ele muda. Então veja que aqui ele está meio que muito fixo na questão, ele não tem uma diversidade muito grande pela quantidade de vizinhos para poder fazer o meu algoritmo. Já aqui é uma diversidade um pouco maior. Então ele começa aqui, ó, veja que ele começa com 1, ó, aqui já é o treino. Então o treino está azulzinho. O treino está aqui embaixo e o teste está aqui embaixo, está em 92 e alguma coisinha, sendo que está em 1. A partir do momento que eu já passo para um vizinho, que é aqui, ele já vai para 98 e aqui ele continua no 92 alguma coisinha. A partir do momento que eu passo para 3 vizinhos, ó, aqui é o 2, desculpa. A partir do momento que eu passo para 2 vizinhos, aqui são 3 vizinhos, que aqui é mais 1. Então veja que ele já desceu para um 97,5 aqui, e já o meu algoritmo de teste ele sobe para 94 alguma coisa, e assim por diante, até que chega uma hora que o teste sobrepõe o treino, e vai chegar uma hora que ele vai se manter. Veja que conforme vai dando vai chegar uma hora que ele vai generalizando demais também, né? Conforme a quantidade de vizinhos vai aumentando, ele vai aumentando a generalização. Já aqui é um pouquinho diferente. Veja que aqui ele vai fazendo mais ou menos o jeito que eu expliquei, né? Então conforme ele vai aumentando a quantidade de vizinhos, mais vai generalizando, e maior vai sendo a quantidade do score de teste, até que chega uma hora que ele estabiliza, e enquanto isso ele mesmo fica aqui oscilando. Já aqui eu tenho um dado já com não tanta variedade, que ele vai descendo, ele se mantém, aqui ele sobe para 1, veja que chega uma hora que ele classifica todos como certos, e vai chegando uma hora que ele vai generalizando demais, até que aqui ele começa a ficar muito atrelado, ele começa a dar um muito overfitting aqui, porque vai diminuindo a complexidade dos dados, né? E vai diminuindo a quantidade de teste. Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de criar um modelo, que até mesmo a aleatoriedade na hora de você selecionar os dados, ó, aqui, ó, quantidade, ó, já coloquei errado aqui, mas tudo bem, são os mesmos valores. Até mesmo na hora de você começar a criar um modelo, até a aleatoriedade na hora de você selecionar os dados pode influenciar nos modelos aos quais vocês criam. Tá? Tem como você resolver isso? Tem, existem alguns jeitos que você vai, a grosso modo falando, você vai tirar meio que uma média disso aqui, tá? Mas vocês têm que ficar muito atentos ao como vocês criam o modelo, tanto na hora de vocês selecionarem os dados, quanto o seed da aleatoriedade. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu precisava explicar tudo certinho. Beijos e até mais.